Então, pessoal, hoje o tema é a palavra vivificante. E nós vamos estudar sobre Deus e sua palavra. Nós sabemos que Deus tem muito poder e hoje é especificamente sobre sua palavra. O que é que acontece quando a palavra de Deus entra em contato com o ser humano e quando o ser humano consegue entender e praticar aquilo que ele nos tem passado? Qual é a natureza da palavra de Deus? De onde ela vem e o que é que ela faz com o ser humano? Como ela age? Assim, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de Deus gume, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta e modela, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ou seja, a função da palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A questão é o que significa uma coisa viva, né? Se a gente vê, é necessário uma força viva para criar um coração novo e renovar um espírito, né? E a palavra de Deus é vida, é vida. Assim como ele usa a palavra para criar o homem, para criar tudo, tudo que se criou neste mundo, na criação, Deus usou somente a palavra. A única coisa que ele usou com as próprias mãos foi que? Foi a criação do homem. Senão, antes de tudo, Deus usou a palavra. E assim também Deus usa a palavra para a recriação da imagem de Deus no ser humano. Porque quando o homem cai em pecado, a gente perde a imagem de Deus. Então Deus agora usa a mesma palavra que ele usou no princípio para trazer vida às coisas do nada. Agora usa essa mesma palavra para dar que? Para recriar a imagem no homem que fomos perdidos por intermédio de quê? De pecado. Ou seja, mas a questão é, quem é esta palavra que Deus usa para recuperar a imagem que nós perdemos por intermédio de pecado? Essa palavra que Deus usa é nada mais, nada menos do que Cristo, o Verbo que se encarnou. Igualmente como Jesus Cristo tem vida em si mesmo, a palavra de Deus é força operando na conversão. Ou seja, a palavra de Deus, quando atua na vida de um cristão ou de qualquer ser humano, essa pessoa nasce de novo. Essa pessoa tem uma nova vida e vive permanentemente para sempre se aceitar Jesus. Assim diz o livro de 1 de Pedro 1:23. Que bom. Eu estava até pensando em comentar, mas ele fechou o comentário. Agora foi como a gente estava comentando na semana passada, né? A palavra que é viva e eficaz, né? Agora basta nós crermos, né? Aceitarmos, né? Essa palavra para que ela possa ser eficaz na nossa vida, né? Semana passada a gente estava comentando dos judeus, né? Que eles acreditavam e não acreditavam na palavra, né? Porque eles não creram no Jesus Cristo, né? Naquele a quem ele enviou, a Jesus Cristo, né? Vocês examinam as escrituras, julgaste ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Então, ou seja, não teve nenhum efeito na vida deles, porque eles não aceitaram, né? A palavra, o verbo que é Cristo Jesus, né? Então, para que essa palavra possa operar eficazmente, a gente precisa crer nela, né? Realmente, né? E o texto vai mais além, né? A gente podemos linkar essa passagem pegando a palavra eficaz, que no grego, que é a língua original que foi escrito no Novo Testamento, diria que é ergenes, que diz que é algo ativo, é algo poderoso. Ou seja, há poder na palavra de Deus. E Deus transforma o pecador. Ou seja, um homem pecador é transformado por quê? Pela palavra de Deus. E se a gente ir no livro de 1 de Coríntios 12:6, ele afirma isso, que a palavra de Deus ele transforma, ele muda o homem. A palavra de Deus ele faz com que o homem tenha discernimento entre bem e o mal. Isso mesmo. Amém. Então, vamos seguindo com as perguntas. Mas como é que é? A gente lança tudo para a Matec? Não, vai ser tudo, é melhor tudo Matec. A gente vai só complementar. Vamos fazer o seguinte. Ele faz a pergunta. Né? Complementar, né? Para a gente não... Ele pode fazer a pergunta, o Everton faz a pergunta, eu leio o texto bíblico. Se surgir dúvidas, o Arrigo faz pergunta e o Matec responde. Pronto, pode ser.
Ok, qual Vamos seria? lá, para a segunda. Nós sabemos que a palavra de Deus hoje ela tem muita força. Isso é um curso do básico ao avançado sobre a palavra de Deus, para que a gente possa entender essa força e de onde ela vem. Como é descrita a palavra de Deus hoje? Como é que ela chegou até a gente, até os dias atuais? Pode. No livro de Atos 7:38, diz assim, ó, e este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, a qual recebeu a palavra de Deus viva para nos lá transmitir. Ou seja, aqui novamente aparece, né, a questão da palavra de Deus viva, né? Viva, Só né? que assim, nesse versículo aqui, ele faz menções, Jesus está fazendo referência com a lei recebida por Moisés e transmitida à nova geração. Ao povo, Ou né? seja, Jesus está dizendo aqui, quando Jesus usa, porque Jesus faz a citação lá do Moisés, faz a referência do Moisés quando recebeu no Monte Sinai, e antes de Moisés morrer, Moisés novamente repassa as leis para quê? Para a nova geração. E Jesus agora pega aquele que Moisés recebeu, e Jesus estava dizendo para todo, esse oráculo são vivos, ou seja, a palavra de Deus é vivo, cheia de vida, no sentido que permanece de geração para geração. Jesus puxou Moisés, Deus deu essa mensagem a Moisés. E até agora a mensagem continua, ou seja, a palavra de Deus é viva, que vai de geração até a geração. Amém. Por isso é que a Bíblia diz, passam céus e a terra, mas a palavra de Deus Nunca passa. nunca passa. Né? Permanece eternamente. E amém por isso, né? Amém. Passará os céus e a terra, nem o i passará até que tudo se cumpra, Porque né? para Moisés até Jesus, pensa quantas gerações já tinha passado. Uhum. Mas a palavra até aí tinha sido preservada, né? Isso mesmo. Interessante, né? Recebeu, aqui nessa minha tradução, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, né? Então é essa mesma palavra que nós estamos aqui falando, né? Estamos pregando e usando dela nesse programa. Amém, né? Próximo. As palavras de Deus são como um manual para a nossa vida, um manual que nos ensina a viver. E o que é que Jesus mesmo achava sobre as palavras dele? Ele veio aqui e ele teve essa conversa e ele fala em um versículo. O que é que ele diz para nós sobre as próprias palavras? Ok, ó, aqui em João 6:63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? São Espírito e são vida, né? Então, eu quero levantar aqui uma dúvida aqui. Na verdade, não é uma dúvida minha, mas que pode surgir essa dúvida para quem está aí em casa, né? O verso anterior falou a respeito do anjo que falava no Monte Sinai, né? Esse anjo aqui, eu acredito que seja um anjo diferenciado, porque ele está com a letra A maiúscula, né? Geralmente anjo, na Bíblia, tá lá anjo com a minúscula, né? Então, esse aqui faz referência a quem, Matek? Você, na sua visão aí? É importante destacar, gente, que é Deus quem falava com Moisés. Por que eu falo que Deus falava para Moisés? Porque quando Deus fala, há alguns sinais. Há sinal de trombeta, há sinal de trovões, e há sinal de quê? De vozes. E quando Moisés subia, e também relâmpago. Enquanto Moisés subia nos sinais, o que a gente via? Fumaça, relâmpago e trovões, né? E trovões. Então, era Deus falando com Moisés. Esses são os elementos da comunicação de Deus para com o ser humano. Deus, quando se comunicava com o ser humano, você via fumaça, trombeta, vozes, trovões e relâmpago. Ele também apareceu com Moisés em termos de brasa, né? Uhum. E tem aí até onde ele disse assim, ó, Moisés, tire as sandálias, né, dos seus pés, porque aqui é um lugar santo, né? Então ali Jesus também ele tinha várias formas de Jesus aparecer, né? Se manifestar, né? E para Moisés ele aparecia dessa forma aí, como você falou. Né? Isso mesmo. Okay. Aqui, outra dúvida aqui, Matek, diz que o Espírito vivifica, né? Aí diz que as palavras que eu vos tenho dito, no caso Cristo aqui falando, né?
são espírito e são vida. É o que? Essa questão de espírito. Jesus, quando falava, saía ali espírito Que espírito, que né? manifestava na vida deles e tal. Ó, esse negócio de espírito, o pessoal tem gente que tem Às até vezes medo com esse negócio de espírito aí. dá muita confusão, né? Pessoas É. que costumam fazer confusão com essa palavra, né? É. Então, quando Jesus diz que a palavra são espírito, Jesus estava se pronunciando, dizendo a respeito das coisas espirituais. Ele disse que ao recebê-lo pela fé e pela vida que é espiritual. Tanto que João 3 assim diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que crê... Ele crê, né? Não pereça, mas tenha a vida Uma vida eterna. Então, Jesus está falando sobre a coisa espiritual. Quando a pessoa recebe, quando a pessoa pela fé recebe, a pessoa tem a percepção sobre as coisas espirituais. E isso é uma das coisas que os ouvintes naquela época não entendiam. Quando Jesus fala de vivificar, ele realmente está falando que aquilo é vida. Jesus, primeira coisa, ele exalta os ouvintes a serem participantes do alimento celestial, que dá vida. Qual é esse alimento celestial? O próprio Jesus. Amém. E tanto que ele vai mais além. Ele salienta a maneira mais clara ainda que o alimento que ele está falando é espiritual e que de fato os seus ouvintes até então não conseguiam entender quem é esse alimento. Então Jesus ele mostra que esse alimento é aquele que está no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou, que deu seu Filho. Então está apontando sobre o quê? Alimento espiritual. Né? Até tem uma situação que eu gosto de dizer assim, o pão sem Deus não traz vida, traz morte. Então Jesus estava mostrando para ele, o pessoal estava preocupado mais com coisas que materiais. Uhum. Então as coisas materiais sem Deus não nos proporcionam vida, nos Isso, proporciona a morte. e isso traz bem pra gente, né? Muitas pessoas acabam trocando, né? Trocando o que há de melhor para uma coisa que é passageiro, né? Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Não tem nada que não possa... Mas quando a gente não tem Deus, a gente já não tem nada, né? É muito interessante isso, porque Deus ele põe suas palavras nesse versículo como o próprio manual. Minhas palavras são espírito de vida. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente não lembra de Deus. A gente pergunta para um amigo, a gente pede um conselho, a gente conversa, a gente vai pesquisar Google, YouTube que está aí e a gente não chega na fonte da vida, na fonte da nossa criação, na Bíblia, que foi Deus quem nos criou, né? E nos entende mais que tudo. Ele nos deixou conselhos e ele diz, as minhas palavras são fonte da vida. Já liga com a próxima pergunta, né, Everton? Já liga com a próxima pergunta, que é o que o testemunho de Pedro deu a respeito das palavras de Cristo? Das palavras de Cristo. Qual foi o testemunho de Pedro sobre as palavras de Cristo? É interessante, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que o Pedro ainda não tinha compreendido plenamente a natureza espiritual de Jesus. Ele não compreendia. E quando o Pedro faz essa declaração que realmente a sua palavra é vida eterna, mostra que o Pedro havia começado a discernir a palavra de Deus. Quando diz que, na verdade, a sua palavra era a chave para a vida eterna espiritual. Aí Pedro começa a entender. Sabe o que eu acho mais interessante quando você liga Pedro com Jesus? É quando Pedro... Eu tenho muito a ver com Pedro, né? Pedro, quando Jesus disse, né, que Pedro jamais disse que jamais iria negar Jesus, né? E aí Jesus deixou bem claro que ele ia negar 3 vezes, e quando ele negasse 3 vezes, o galo ia cantar. E aconteceu. Só que eu acho mais bonito, Mateus, em Jesus, é quando Jesus voltou, né, para lá, e Pedro já tinha ido novamente pescar, mas já não tinha conseguido nada de pesca. E aí Jesus manda de novo ele joga a rede, né? E aí consegue novamente mais peixes, né? Mas aí Jesus começa a dizer assim, Pedro, tu me ama? E aí ele diz, te amo, Jesus. E aí Jesus repete, Pedro, tu me ama? E aí ele repete 3 vezes. Mas o porquê? Achei muito interessante essa passagem. Por que 3 vezes? Porque justamente Pedro ficou com trauma, porque Pedro negou Cristo. Negou Cristo as 3 vezes. Então Jesus tinha que fez o quê? Tinha que cicatrizar
aquilo ali de Pedro e mostrar que realmente, mesmo Pedro tendo rejeitado Cristo, Cristo continuava amando. Então foi o que Mateus falou. Pedro ainda estava começando, ainda estava tentando, estava entendendo, estava vendo ainda o propósito. Ainda. Aí foi quando Jesus disse, Pedro, você é um pescador de peixe, mas eu vou te transformar como um pescador de quê? De almas. E quantas pessoas ele conseguiu? 3.000 almas. Aprendendo? No sermão dele, né? No sermão dele. Né? De Pentecostes, exatamente. João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, como eu tinha falado, essa palavra ela só vai ter efeito para aquelas pessoas que acatam, né? Porque Jesus estava pregando para uma multidão ali e as pessoas estavam dizendo, duras são essas palavras. Quem pode suportar? O que aqueles fizeram? Foram embora. E ficaram só os discípulos. E quando foi quando Jesus perguntou aos discípulos, e vocês não vão me deixar também não? Aí Pedro disse, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, que fez efeito na vida dos discípulos, né? E que não tinha feito efeito na vida daqueles que foram embora. Então, são duras, né? Para que realmente possa ter efeito e seja eficaz na sua vida, você tem que receber, né? Estar apto a ouvir e cumprir. Não é isso? É isso aí. Igual Pedro esteve perto de Jesus, nós devemos estar perto, o buscando e estudando sempre para que nós possamos receber suas palavras. Amém. Isso mesmo. Vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Porque eu creio que a gente tem um pouco mais de 10 minutos aqui para a gente finalizar. O que foi que Cristo falou dos mandamentos de seu Pai? Vai ler? Não, pode falar. É assim, no livro de João 12,50, diz assim, ó, eu sei que o seu mandamento é vida eterna, né? E a questão é, essa vida eterna tem a ver com, novamente, tem um paralelo com o livro de João 3,16. O mandamento do Pai era que as pessoas, o objetivo do mandamento do Pai era que as pessoas deveriam crer em Cristo Jesus, a quem Ele havia enviado ao mundo. Somente assim poderão quê? Ser salvos. E o livro de Atos 4,12 dá uma pincelada disso. Ou seja, numa declaração paralela, João usa esse texto em 1 de João 3,23. Ele diz assim, ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome do quê? Do seu Filho, Jesus Cristo. Por que ele falou isso? Porque naquela época, irmão, é importante ressaltar isso. Naquela época, os judeus acreditavam que basta você estudar a Bíblia, acompanhar, observar o que a Torá falava. Muitos eles acreditavam que essa era a forma de ganhar salvação. E eles iram mais distante. Só, basta você ser descendente de Abraão, você que tem a salvação. Já tinha a salvação. Tanto que se você ver no livro de Mateus 3, verso 9, quando João Batista vai pregar sobre arrependimento, ele diz assim, verso 9 diz assim, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar o filho de Abraão. Ou seja, por eles acharem que são filho de Abraão, aí achavam, não, temos a vida eterna. Então, não é o fato de você ser adventista que isso garante a sua salvação. Né? Você tem que acreditar em Jesus, tem que ter uma comunhão com Jesus, né? E no livro de João 17,3, assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Então, essa é a forma de ganhar a salvação, né? Então, aí, esse aí já é o manual, né? O manual aí que Deus deixou pra gente. De vida. Isso, nós estamos agora na pergunta 6. Seis. 6 Sim. Jesus alimentou o seu povo durante muito tempo com o maná. O povo estava sem comida e o povo passava por dificuldades. Jesus, então, ele fez cair maná do céu para dar para esse povo. E em um determinado momento, Deus parou de dar esse maná. Que lição? O que ele queria ensinar para esse povo com esse ato? Eu acho assim que, primeiro que Jesus queria ensinar para o povo, tanto que disse que não sou do pão, mas de palavra de Deus. A mesma situação Jesus usa no verso 4 na tentação, né? Se você ver, o povo reclamava quando faltava pão. Necessidade
física. O povo reclamava de tudo, na verdade. Mas né? quando faltava necessidade física, água, pão, reclamava. Era. Mas quando se faltava sermão, o povo não reclamava. O povo não reclamava. Vivia de boa. Se faltava o quê, no Se caso? faltava um sermão, ou se Moisés não pregasse, o povo não reclamava. Entendi. Então, isso significa que a atenção do povo estava mais para quê? Para as coisas materiais, para as coisas deste mundo. E Eles saíram do Egito, mas na verdade o Egito não saiu não deles. sai né? deles. Não Então, saiu. Jesus chama a atenção. O foco não é no pão físico. O foco é no quê? No pão espiritual. Eles estavam mais focados no pão. Novamente, eu repito aquela citação, né? O pão sem Jesus não dá vida, dá morte. Tá morte. E trazendo para o nosso tempo atual, hoje em dia nós focamos tanto nas coisas materiais que a gente esquecemos de focar aqui nas coisas celestiais. Tem irmão, se faltar alguma coisa em casa, se faltar no trabalho, não falta no trabalho. Mas se faltar na igreja, para ele é normal. Normal. Faltar no trabalho não é pode. normal. Vou perder emprego, É. não posso, mas faltar na igreja não faz. É normal não. Só um dia, Jesus vai me entender. Então, essa declaração, Jesus traz também para o nosso tempo. Isso Que mesmo. o nosso foco, às vezes, não deve ser só nas coisas materiais deste mundo, mas se preocupar também com a coisa espiritual. Se não há pregação, tem pessoas que vivem normal. 1 mês, 2 meses sem ler a Bíblia. Isso é preocupante. Preocupante. Mas também tem pessoa que não consegue ver um dia sem comer nada. Tá? Então temos que rever isso. Se você consegue ficar 1 mês sem ler a Bíblia, fica 1 mês sem comer. Aí é onde Cristo é que tá. é o pão, é a água viva, né? Ele disse, É. aquele que beber dessa água jamais tornará a ter Jamais. sede, né? A gente costuma comer o alimento físico, mas se esquece de se alimentar com o alimento espiritual, né? E aí a gente acaba morrendo espiritualmente. Tem um escritor que eu gosto muito dessa citação, ele diz assim como você procura o carregador desesperadamente para carregar o celular quando está 1%, deve ser esse desespero para você procurar Jesus todas as manhãs. Deve procurar Jesus desesperadamente. Carrega a Bíblia, né? Carrega. Carrega a Bíblia. Essa lição do povo de Israel no deserto com a questão do maná faz-me entender aquele texto diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, né? Porque muitas pessoas podem usar desse texto, você se preocupa muito com a questão de alimento, que deve comer isso, que não deve comer aquilo e tal, mas a gente come de tudo porque a gente disse, não é isso tal. Não! O que ele quis dizer é que a nossa preocupação não seja simplesmente só em querer comer, satisfazer o seu apetite, né? Mas de buscar a Deus, né? De buscar as coisas espirituais, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, né? Porque ele... Olha só o texto, né? Ele te humilhou, né? Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecia, né? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, né? Então, eles estavam muito preocupados. O rapaz, o que é que a gente vai comer? Como é que a gente vai beber? A gente tá com sede, a gente tá com fome. E a preocupação intensa, né, com essas coisas, né? Que Deus, ele supre tudo, né? Diz lá o profeta, né? Diz que nunca viu, né? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Veja, toda a terra estava passando uma fome. Deus pegou o seu povo, levou para o Egito e sustentou. Deus tirou o povo do Egito, reclamou com a escravidão, tirou o povo do Egito, levou para o deserto, mas não deixou passar fome. Deus o sustentou da mesma forma. Nem as Você pode estar vivendo no deserto. Não se preocupe. Não pode não ter nada no deserto. Você não pode não avistar nada. Mas Deus vai lhe sustentar. Pare de se preocupar com essas coisas, né? Se preocupe principalmente em um alimento espiritual. Né? Esse é o principal, né? E se for se preocupar com comida, né? Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, aí entra em cena aquela cena, né? Normalmente nós homens queremos sempre mais. Tem aquela ilusão, quando eu ser rico, vou ser feliz. O ser humano sempre quando eu ter tem algo. dinheiro, vou ser feliz. Aí, gente, se você vê... E na verdade nada completa, né? São os ricos que entram em depressão. Se você vê um cara jogador da NBA, cara tem tudo, mas sente aquilo. Aí quando conquista aquilo, vou ser feliz quando tem um iPhone. Aí o cara conquista iPhone, aí quer mais, iPhone 13 não tá bom, aí vou querer quê? iPhone 15. Aí quando compra iPhone 15, há sempre aquele vazio, não sacia. Aquele vazio que tem no nosso coração não é por necessidade materiais, é por necessidade espiritual. Por isso, pão sem Deus não é vida, é morte, irmão.
Você pode alcançar o teu sonho, não. Quando eu formar a faculdade, você é feliz. Aí você forma na faculdade, aí você continua sentindo aquele vazio. Aí muitos, para tentar preencher esse vazio, o que é que faz? Usam droga, É isso mesmo. usam bebidas para tentar preencher esse vazio. E pior que não preenche. Porque quando voltam quando a bebida, o efeito da bebida passa, aí volta a si mesmo, sente de novo aquele vazio. O que eu acho mais interessante desse vazio aí, eu até comentei aqui, é que até a própria ciência já descobriu desse vazio, esse vazio que nós temos, né? E veja, até a própria ciência já descobriu. E esse vazio foi criado, então, para cada ser humano ele tem. E é como o Adek disse, ele só é preenchido com as coisas de Deus. Não adianta você preencher essas coisas com as coisas do mundo, porque você não vai preencher, é insaciável. Você vai querer uma coisa, depois vai querer outra, depois vai querer outra, vai querer outra. E você vai ver que tudo que você está querendo, nada vai te satisfazer. Agora, a palavra de Deus, Só não. Deus para preencher o vazio. A palavra do de Deus coração. é diferente. Ela te preenche. Psicologia diz que a gente tem uma parte onde a gente busca adorar. A gente busca um sentido para a vida para que possa adorar alguma coisa. E Deus também fala sobre isso, porque Ele nos criou como seres adoradores. Amém. Seres para adorar. E é por isso que a gente tem essa facilidade tremenda de querer achar outras coisas para pôr no lugar. Porque a gente começa... O ser humano tem essa facilidade de começar a adorar um celular, a gente tem essa facilidade de ir para as drogas, de beber, tudo que preencha esse vazio, tudo que tome esse espaço em que a gente possa passar mais tempo. Mas o ser humano, como Deus diz, foi feito e A gente foi criado para adorar algo. isso. É a verdade, o que a gente adorar quem? A Deus. Mas se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar qualquer coisa. A gente vai adorar um carro, a gente vai adorar uma casa, a gente vai adorar nosso filho, a gente vai adorar a bicicleta, a gente vai adorar o celular, a gente vai adorar qualquer coisa. Mas Sempre algo buscando. a gente tem que adorar, entendeu? Então, quando você... Por isso que Deus diz, ou você... Deus, ele só quer Ele. Então, não tem como você adorar Ele e adorar outra coisa, não. Ou você adora Ele. Ele é exclusivo, entendeu? Então, a partir de quando você adorar a Deus, você vai ver que as outras coisas não vai valer de nada. Mas quando você começa a adorar outras coisas, você já vê já que aquilo ali não vai te saciar, como a gente falou aqui. Mas que o importante da gente é adorar quem? A Deus. Deus, ele merece todo louvor e toda glória. Todo seja para Ele, né? Então, que nós possamos, né? Adorar cada dia mais a Deus, obedecendo e fazendo as coisas que Deus pede para que a gente faça. Vamos para a próxima? Acho que é a 8, né? 7. A 7. Tá adiantando. Tá adiantando demais. Então, vamos para a 7. Nós estávamos falando sobre o que a gente entendeu sobre essa lição do maná, em que Jesus, Deus, ele para de mandar o maná para aquele povo e eles têm uma lição com isso. Mas é muito interessante que o próprio Jesus tem a visão dele do que é que foi que aconteceu. Ele tem a visão dele do que foi que o Deus Pai fez e que lição ele queria ensinar. O que é a visão de Jesus sobre esse ato de ensinamento? Sua interpretação, né? Tal. Naquela época, os judeus, eles acreditavam que Moisés foi o responsável pela descida do pão. Eles não davam esse crédito a Deus. E alguns ainda consideram, por isso quando Jesus usa, você vê no verso 31, há essa declaração. Aí Jesus considera essa resposta aqui como uma negação de que não foi o dedo de Moisés, mas se foi quê? Foi Deus quem deixou cair maná para o povo. E aqui ainda Jesus, ele proclama a verdade, ele mostra que não foi, por intermédio, não foi Moisés que fez de fazer o maná cair, mas sim foi Deus quem fez isso, que é o maná físico. E ele ainda proclama a segunda verdade, dizendo que o verdadeiro pão do céu deve ser reconhecido como uma dádiva espiritual, não material. Por isso é que ele usa a questão vida, que no grego significa zoe. Ou seja, ele diz assim como o pão físico provê vida física, Cristo, o pão de Deus que desceu do céu, é a fonte da vida espiritual. Amém. Em que explicação adicional ao significado dessa lição que Jesus declarou a si mesmo? Em explicação adicional ao significado desta lição.
O que Jesus declarou a si mesmo. Como é que Jesus se declarou? A explicação de Matec foi clara, né? Eles podem ter entendido a explicação de Jesus quanto ao pão que desceu do céu, que não tinha sido Moisés em quem deu pão para eles, né? Mas sim o próprio Deus quem enviou, né? E talvez eles não ainda estejam entendendo que pão é esse que Jesus estava falando, né? Jesus estava falando a respeito de quem? De um pão espiritual que seria ele ou que seria qual outra pessoa Jesus estava falando dele, né? Jesus estava falando dele, que ele é o pão da vida. da vida, né? Que ele é o pão que Deus enviou. Só que assim, às vezes a gente fica imaginando, né, o que tinha na cabeça dos judeus naquela época. E duvidando, estavam de frente de Deus, né? De Deus, gente. E duvidavam das coisas, né? Você vê, Matec, que ao tempo que Moisés foi para o monte, você vê como é que era a hipocrisia e como você vê, confirma que realmente eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, porque você vê o quê? Que Moisés, quando estava lá no monte, o tempo que ele estava, o que eles fizeram? Já fizeram um bezerro para adorar. Por quê? Porque eles não tinham a quem adorar, porque na verdade eles tinham como Moisés, né? Como Moisés era o mensageiro, Moisés era que era isso, Moisés, mas isso, Moisés, mas aquilo. Moisés, tudo era ele que tinha que fazer. Olha, cadê a água? Você me tirou daqui, a gente vai morrer, e aquela coisa toda. Então, o tempo que Moisés foi para lá, ele disse, Moisés nos abandonou. Moisés nos abandonou. Então, agora que a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer? Não, vamos fazer. Aí foi onde eles fizeram a adoração. E aí você vê onde realmente Moisés, quando desce, né? Ele fica furioso, né? Acho até com razão. Eu pegaria até aquelas tábuas, eu acho que eu nem jogava, eu jogava era na cabeça deles, porque você vê como é que Jogou né? no bezerro, né? Não, você jogava na cabeça dele, tá certo. É demais o negócio, né? Você vê como é que é a hipocrisia do ser humano. E isso, né, Matec, a gente pode colocar também pra gente também, infelizmente, né? A gente julga muito, né? Quando a gente olha na Bíblia e vê essas passagens, o que foi que tem acontecido? Que, no caso, todo o pessoal conhecia Jesus, todo o pessoal conhecia Deus ativamente na abertura do mar, conhecia em todos os milagres que ele já fez, na alimentação do povo, e mesmo assim o pessoal buscou um bezerro de ouro para adorar. A gente julga muito eles e às vezes a gente esquece até de olhar para a gente. O que é que a gente tem feito hoje em dia, se a gente dá a atenção que deveria a Deus. Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Deus faz tudo por nós e que sem Ele não seríamos nada. Olha, a gente consegue... Olha uma passagem aqui que você me fez eu me lembrar, uma passagem de Ellen White, que ela diz, ó, vi que muitos que professam crer na verdade para esses últimos dias, acham estranho que os últimos filhos de Israel... Que os filhos de Israel, né? Que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam. Que depois do maravilhoso trato de Deus com eles, fossem tão ingratos que esquecessem o que por eles fizeram. Aí vê só, olha só como é pesado isso aqui. Disse o anjo, vocês têm defeitos pior do que eles. Por quê? No caso, o anjo falou isso, Gleison? Rapaz, como a gente estava comentando aqui, Deus enviava o pão do céu e eles pensavam que era Moisés que enviava aquele pão. Eles comiam do maná, sabendo que Deus é quem enviava ali do céu, mas no outro dia estava questionando, e a comida de hoje? E a água de hoje? Mas, rapaz, vocês não tiveram fé o suficiente para acreditar que Deus vai sustentar hoje e que pode sustentar amanhã, né? Cristo veio, né? Eles se orgulhavam, né? Dizia que cumpria a palavra, que cumpria os mandamentos, né? Que obedeciam, que davam os seus dízimos, as suas ofertas, porém, o verdadeiro maná que Deus enviou do céu, eles não tinham recebido, não estavam acreditando, né? A gente costuma julgar quem ao passado, né? O povo judeu, a gente costuma julgar aqueles que viviam lá no deserto, mas a gente não olha para o nosso umbigo, né? E vê que a gente age da mesma forma. E pior, a gente sabe, né? E o pior é que a gente sabe. Eles não sabiam. Muitas coisas que hoje a gente sabe, eles não sabiam, né? Muitas coisas eles não sabiam. E a gente sabe e ainda faz pior. Pior. Eu já escutei uma mensagem dizendo assim, que se Jesus voltasse, fazeria pior do que fizeram com Jesus. Imagina só como é que nós, né? Então, é complicado. Com certeza. A população não entende isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade.
Para a próxima, né? Para 8 agora, né? Nós já escutamos da palavra de Jesus, que ele dizia que sua própria palavra é o pão da vida, sua palavra é o que dá a vida eterna. E que benefícios essa palavra resulta na vida do ser humano que busca, que procura, que se importa com o que Jesus fala? Nesse caso, essa é a pergunta 9. É a pergunta Quer 9. ficar, Matec, benefício. A questão benefício, quando se Não, você não vê, fez quem fez essa questão é o profeta Jeremias, né? Jeremias 15:16, né? Quando disse que achar das tuas palavras, ou seja, o profeta Jeremias ele começa a relatar a grande experiência que tinha em sua comunhão com o Senhor. Ele alimentar-se da palavra de Deus, ele diz que traz gozo e traz alegria para o coração. E essa palavra tornaram para ele mais doce do que mel e astilar do favo. Isso pode ser comparado com a experiência também do profeta Ezequiel, né? Ou seja, a palavra de Deus, a experiência que ele teve com ele, é que essa palavra trouxe gozo e alegria no coração dele. Essa é a experiência que a gente tem. Gente, quando você lê a palavra de Deus, você é diferente. Você sai daí diferente, você é uma pessoa mais alegre, mais feliz. Eu já li vários livros de história, geografia. Esses livros não mudam o caráter do homem. Mas a palavra de Deus muda o caráter do homem. Mata o velho homem para transformar-te de um novo homem, gente. Então a palavra de Deus é muito diferente. Ele transforma a vida de um ser humano. Ele traz regozijo na nossa vida. Ele traz alegria. Isso é uma das experiências bacanas em estudar a palavra de Deus. E já adianta apelo para você que está nos ouvindo, né? Que não tem essa oportunidade, a gente pode pedir estudo bíblico, nossos amigos estão aqui, vão enviar o estudo bíblico para você. E é importante a gente nos alimentar espiritualmente para que possamos conseguir vencer as batalhas diárias. Amém. Ok. Então, nesse caso, tu fez a pergunta 9, mas a gente vai finalizar agora, né? Fez a pergunta 9. O irmão leu o verso da pergunta 10. Mas que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Mas para a gente não deixar passar batido aqui, deixa eu ler o texto da pergunta 9, João 6, 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo o quê? Morreram, né? Como a gente tinha comentado. Quem comer este pão viverá eternamente. Próprio Cristo, a gente está falando aqui da palavra vivificante, mas na verdade a gente está falando que essa palavra é o próprio Cristo, né? O verbo que desceu do céu, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14, né? Cristo é o pão da vida e a gente deve se alimentar dele todos os dias, né? E aqui diz assim: quem comer este pão viverá eternamente. Aí eu pergunto aqui a Matec: como assim, Matec, viver eternamente? Quer dizer então que se eu se alimentar desse pão, não vou morrer? Não vai ter uma morte para mim? Ele está falando já sobre os salvos, né? Quando você estuda a palavra de Deus, a ideia é te transformar. E ainda que você morra, quando ele viverá, não é que você não vai morrer, você vai morrer, e quando ele vir, irá te ressuscitar. Amém. E quando ele ressuscitar os salvos, não haverá mais morte. Amém. Amém. Essa é a promessa que ele fez para nós, né? Por ele ter vencido a morte na cruz. Eu quero que o Everton volte lá para o WhatsApp lá do programa e colocasse a música lá para a gente finalizar. E depois a gente volta para fazer a oração e as considerações finais. Tá lá, eu mandei a mensagem, a primeira mensagem enviada para o WhatsApp da rádio. Tá vendo aí? Tem 2 áudios aí no final. Pronto. Pode colocar pode colocar o primeiro?